Mas tem algumas coisas assim, que aconteceram. Por exemplo, uma vez eu entrei no ônibus e eu escrevi no ônibus assim. Eu tava com um grupo, eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos. E eu tava com um grupo do Ai, meu Deus. inglês. E a gente sentou no fundo do ônibus. E aí os meninos, duvido escrever no ônibus. E eu tava com a canetinha preta, assim. Eu escrevo, duvido, porque eu era muito certinha, sabe? Tava sempre. Mas fazia minhas palhaçadas, era engraçado, mas eu era comportada, eu intermediava ali as brigas do povo, eu pedia desculpa, assim como eu contei, né, pro Você era diretor. correta. Eu era correta, sempre fui correta. E aí eu falei, gente, vou escrever, senão vai ficar feio aqui, o povo vai me vaiar dentro do ônibus. Aí eu fui e escrevi. Procura-se Romeu. Assinado Julieta Apaixonada. Ah. Aí os meninos. Duvido escrever o telefone de casa. Tá bom, escrevo. Fui lá e escrevi o telefone da minha casa. Tá, fui embora pra casa. Ai, meu Deus. Né? Lá O vem. ônibus chegou, tava saindo do inglês, fui embora pra casa. Aí cheguei em casa e fui dormir lá pelas tantas da noite, tinha escola no dia seguinte. Esqueceu. Esqueci disso, o telefone começou a tocar. E o quarto muito perto, assim, dos meus pais. E o telefone tocou, aí eu escutei. Oi, meu pai. Não, tem Julieta aqui não. Aí eu... Meu Deus, Jesus Cristo, Jesus amado. Alguém no telefone do ônibus. O que eu faço? Desligou. Passou 5 minutos. Oi, quem é Romeu? Aqui não tem Julieta. Aí eu... E eu aqui, ó, na cama assim, ó. Deus do céu, me ajuda. Por favor, Pai eterno. Eu rezei tudo quanto é Pai Nosso. Falei, meu pai vai vir, meu pai vai me matar. Aí, e isso foi a madrugada inteira. Nossa. Tocando o telefone, o Romeu, a Julieta, o Romeu, a Julieta. E aí eu escuto a porta do quarto abrindo. Não. Aí eu fingi que eu tava dormindo. Aí chegou minha mãe. Minha filha. Aí eu... Oi. O que você fez? Você escreveu o telefone daqui de casa em algum lugar? Eu, no ônibus. Aí ela, Mariana, onde você tava com a cabeça? Aí ela fez, assim, um cenário de filme de terror pra mim. Porque, pensa bem, vão achar o telefone na lista telefônica, porque naquela não tinha celular. Vão achar o telefone na lista telefônica. O endereço daqui de casa. Vão vir aqui, você tem noção, quantidade de pessoas que passam por um ônibus de madrugada, dos marmanjos saindo do trabalho e trabalhando de madrugada e entrando no ônibus e pegando o telefone. Olha o que você está botando em risco a nossa vida. Não, aquilo virou. E aí ela falou assim, o seu pai falou que amanhã ele vai te levar para a escola, que ele quer conversar com você. O quê, bem? A hora que ela entrou pro quarto, eu já vesti o uniforme e ali eu fiquei esperando dar o horário do primeiro ônibus antes do meu pai acordar, rezando para ser o mesmo, para eu dar uma apagada no telefone que eu escrevi. E aí eu não esperei ele nem acordar. Eu já fui lá, já fui pro ponto, peguei meu ônibus e fui pra escola. A hora que eu tô saindo da escola, tá o meu pai no Fusquinha, a gente tinha um Fusquinha, parado assim, ó. Aí eu, gente, quem quer carona? Nossa, se livrando da conversa. Coloquei uns 10 dentro do Fusca. Falei, pai, os meninos vão. Entrou todo mundo, eu entrei atrás. Entrou um na frente com meu pai, os meninos tudo ali. Aí meu pai falou assim, meu pai mudo. E os meninos, tá, todo mundo conversando. E eu muda. Aí meu pai falou assim, não acha que vai adiantar você ter colocado esse monte de colega seu dentro do carro, não? Porque não vai livrar você da culpa e da bronca que você vai levar com o que você fez ontem. Aí os meninos, ele pode deixar que eu vou deixar todo mundo em casa e depois nós vamos conversar. A hora que chegou em casa, ele falou assim, você vai até a garagem dos ônibus que fica no começo da cidade, na entrada da cidade. Você vai procurar o ônibus onde você escreveu
E eu assim, ó, eu chorava igual a Chiquinha. Eu, não, por favor, não faz isso, por favor, pai. Aí ele, você vai, eu vou pedir para alguém te entregar um paninho com álcool e você vai limpar o lugar que você escreveu. E eu assim, não, pai, não vai. Eu, como que chega lá? Aí ele, se vira, e ele sempre falou desse jeito, ele, se vira. Você não foi lá? Escreveu no ônibus essa molecagem, então você vai achar o ônibus e vai apagar. E aí, gente, eu peguei minha amiga, a Ana, falei, vamos comigo. Chegamos no ponto de ônibus, a hora que eu tava no ponto de ônibus, ele, Mariana, pode voltar. Aí eu voltei, aí ele, já apagaram, não precisa ir. Só que no dia seguinte eu tive inglês e o ônibus estava lá com o escrito. Aí eu fui lá e dei um jeito de apagar o número. E eu vi que ele tinha ido até o limite, né? Ele me fez ir até o ponto de ônibus, mas ele ficou com dó, falou, não vou deixar chegar a esse ponto, e me puxou de volta. Era para ver se você iria arcar com essa responsabilidade. E com certeza, ele estava mandando, eu ia. Então, tem umas coisas assim do meu pai e que eu entendo hoje nesse ponto de equilíbrio da educação dele com a educação da minha mãe, que sempre foi a minha mãe sempre foi mais um coração assim, vai dar, não faz, não deixa, sabe? E que foi essencial na minha vida e na minha forma de olhar também para as coisas da vida e para o que é certo, para o que é errado. Olha, você estava contando sobre a diferença na criação, né? Da postura da mãe de ser mais acolhedora, Sim. intermediar, e o pai ser mais assim. E eu estava pensando no outro lado, tipo, sendo mãe solo, o quanto isso é necessário equilibrar quando não se tem o outro lado, né? Você estava contando, eu estava pensando quantas vezes eu fui a mãe, quantas vezes eu fui o pai. Quantas vezes eu tive que ser o pai. E aí você tem que botar aquela casca de... né? Porque não dá, porque assim... E é muito importante você ter os dois, porque não dá para ser uma coisa só. Não dá para ir por um caminho só. E também não posso deixar... porque assim, a criança vai ter como você... Mãe, fala lá com ele. No caso da minha filha, ela não tinha o fala lá com ela. Era só nós duas. Então, ela ia ter que falar, de um jeito ou de outro. Ia ter que ser... Então, sempre deixando o diálogo aberto para que, mesmo na hora da bronca mais firme, que é a hora que o pai, entendam da melhor forma isso que eu tô dizendo, né? A hora que o pai aparece na figura materna, né? Para que ela ainda encontre o afeto. Para que não se perca esse vínculo, né? Mas é uma medida difícil de ter. Muito. E assim, a gente está falando de um ponto que é maior do que todos, né? Que é que é a criação, né, de um ser. Você ter uma criança ali, você precisar lidar com a criança, com a adolescente. E a vida toda vai ser assim. Porque eu vejo pelos meus pais quantas trocas a gente tem e que eles, durante toda a vida, eles sempre falaram a mesma coisa. Nós vamos dar a nossa opinião. A escolha é sua. Livre-arbítrio. é isso aí. Você vai escolher o caminho que você quer seguir. Nós vamos tentar te direcionar. Por isso eu sinto essa abertura de falar tudo que eu preciso falar com eles, porque não existe ninguém que quer mais o meu bem do que os meus pais. Então, assim, eu preciso ter essa abertura para falar e para escutar e absorver, entendendo o caminho que eu desejo seguir. Não que me foi imposto. Isso nunca teve dentro de casa. Então, tudo que eu desejei fazer em determinado momento, os relacionamentos que eu tive, quantas vezes eu cheguei e falei, aconteceu isso, estou chateada, ou então fiz isso. Sempre teve uma postura deles de, minha filha, isso não foi legal, mas a escolha é sua. Porque não tem jeito. A única coisa que nos pertence, de fato, é a nossa consciência. A única coisa que a gente tem é a nossa consciência. Você não consegue fazer
pelo outro. O que eles podem fazer, o que você pode fazer, o que a gente vai fazer em relação ao outro, é aconselhar dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que você tem para oferecer. Porque, no final das contas, cada um vai fazer o que quiser fazer. E quanto mais você coloca aquilo restrito, menos liberdade você dá para a pessoa dialogar, para a pessoa colocar para fora e para você, de repente, tentar conduzir da melhor forma dentro daquela relação, né? Seja com um familiar ou dentro de um relacionamento, ou em qualquer situação. Eu acho que essa liberdade da conversa, ela tem que existir, mas a pessoa, ela sempre vai seguir o que ela deseja. Eu tenho uma frase que eu estou tentando lembrar dela. As pessoas sempre vão fazer o que elas querem, você esperneando ou não, alguma coisa do tipo. Mas é isso, no final do dia, a pessoa ela vai fazer o que ela deseja fazer. E seus pais sempre te instruíram na sua vida pessoal, mas depois chegou um momento que seu pai virou seu empresário também. Sim, então, meu na pai, sua carreira, 10 anos, meu empresário. Como que isso aconteceu? Como é que foi essa trajetória? Você mudou aos 18 anos para onde que você falou que eu fui foi pro começar a Rio. sua vida? Antes eu mudei para Uberaba, mas eu morei 1 ano só em Uberaba, longe deles também, né? Uberaba fica 1 hora de Araxá. E eu morei em Uberaba para fazer o 3º ano e para já tentar me adaptar a uma vida longe da minha família, porque eu sempre fui muito grudada com a minha família e com os meus amigos de Araxá. Tanto é que a gente é grudado até hoje. Eu tenho pouquíssimos amigos fora desse meu núcleo de convivência, família. Pouquíssimos. É muito louco, assim. Uma vez eu fui fazer uma viagem com as minhas amigas e uma revista quis cobrir essa viagem. E aí eles perguntaram para a minha assessoria de imprensa quais famosos iam na viagem para saber se eles iam dar a capa da revista ou não. Aí eu falei, opa, não tem nenhum famoso, não. São minhas amigas de Araxá. Ah, não, então a gente não vai dar a capa. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, a fulana, ela é bem famosa na minha vida, porque não tem ninguém que me escuta mais do que ela. Ciclana, eu ligo para ela 3 da manhã, ela me atende. Assim, a vida inteira. A gente tá sempre junta. E é isso. E eu não vou ter... Não estou falando que é certo, que é errado, mas é o que é verdadeiro para mim. E a vida inteira foi assim. Então, eu nem sei, eu me perdi. Você foi para Uberaba para se acostumar com a independência. Então eu fui para Uberaba primeiro e depois eu me mudei para o Rio de Janeiro. E aí eu tive alguns empresários, só que eu percebi que o meu pai estava fechando muito mais trabalho para mim do que, às vezes, o próprio empresário. E ele corria muito atrás e os clientes iam atrás dele, não sei por quê. E aí eu falei, pai, vamos, nós, pra gente fazer juntos, assim, isso deixou a gente mais unido ainda, porque, além de tudo, ele participava do meu dia a dia, ele fazia todas as viagens comigo. E é muito engraçado, porque o meu pai, ele é muito bom com as palavras. E ele fala as coisas, ele entra na sua mente, assim, de uma forma muito delicada, assim. Então, as pessoas... eu não posso falar muito dos meus pais, porque eu sou suspeita para falar, porque realmente eu tenho uma família que é muito bacana, eles são muito legais. E o meu irmão também é um cara muito legal, batalhador, o Léo. Então, assim, eu sou muito grata pela família que eu tenho e a cabeça que eles têm, sabe? Eu acredito que nada teria acontecido se eles não tivessem ali de mãos dadas comigo. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível.
Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Mas foi durante esse período que aconteceu a história do quê? Do Jaguar! Foi. Pois é! A história é maravilhosa. Você já amam contou, essa história? Você já GG, contou. contei tanto esse caso. Mas essa história é muito Mas maravilhosa. a gente precisa registrar aqui também. Senão só não vai ter no Vênus. E a história do Jaguar. Tenta lembrar algum detalhe que você não contou. Nossa, não tem, gente. Eu já contei essa história tantas vezes. Mas realmente é uma coisa que é meio surreal, né? Assim, e que entra totalmente no basta sentir. No que você joga ali de energia, de pensamento, e como o universo te traz aquilo de volta. Às vezes demora, mas às vezes é muito rápido, né? Então foi isso. Vocês querem que eu conte tudo? Desde o começo? Sim, tem gente que tá nos escutando ou assistindo que não conhece essa história. Eu estava vendendo trufas de chocolate, que a minha mãe enviava trufa de chocolate para mim toda semana. Eu morava no Rio, Certo. fazia teatro. E aí, como que eu sobrevivia, né? Como eu trabalhava no shopping, fazia teatro de manhã, trabalhava no shopping à tarde. E eu tinha saído de uma loja, estava tentando emprego em outras, só que todas as vezes que eu saía de casa, eu levava essas trufas de chocolate que a minha mãe mandava dentro de uma sacola térmica, de uma bolsa térmica. E onde eu passava, eu oferecia o bombom, né? E as pessoas compravam. E aí eu fazia amizade com as pessoas. Isso em qualquer lugar, numa loja, num ponto de táxi. Eu entrava no ônibus, eu não saía ali no ônibus falando, oi, gente. Não, eu sentava do lado. Ah, o que você tem aí? Eu falava, eu tenho chocolate, você quer? É tanto. Então, eu vivia assim, com o dinheiro da loja e com o dinheiro dos chocolates. E aí, um belo dia, eu fui encontrar com a minha tia, que precisava ver alguma coisa do carro dela. E eu estava no shopping da frente, justamente com essa minha sacolinha, levando currículo. E aí, eu falei, vou te encontrar ali que eu volto com você para casa. Essa minha tia mora no Rio. Só que quando a gente foi chegar na outra concessionária, tinha uma concessionária da Jaguar ao lado. E aí, eu falei, opa, vamos entrar nessa daqui? Porque esse carro é bonito, né? Nossa, que carro bonito. Eu quero entrar nesse carro. Aí entramos na loja. O vendedor super solícito, legal. E falei, eu quero ver esse carro. Aí vi o carro, entrei no carro. Eles compraram bombom. Perguntaram também o que tinha na sacola térmica. Aí eu falei, eu vendo bombom. Aí eles compraram. Aí eu falei pra eles, falei, olha, eu vou ter esse carro aqui um dia. Cheguei em casa, liguei pro meu pai, falei, pai, conheci um carro, um tal de Jaguar. Aí meu pai, não, é uma marca. Falei, eu vou ter esse carro, você pode ter certeza que eu vou ter esse carro. Aí meu pai falou assim, o sonho do seu avô é dirigir um carro desse, é andar num Jaguar. Essa parte vocês sabem? Aham. Aí ele falou, o sonho do seu avô é andar no Jaguar. Aí eu falei, pois um dia eu vou ter esse carro. Eu seguiu minha vida. Fade out, fade in. E aí passou muito tempo, né? Comecei a fazer novela, comecei a trabalhar na televisão. Aí me mudei para São Paulo. Aí no que eu estava morando em São Paulo, meu pai já, meu empresário, me liga Quantos e fala. anos depois? Mais ou menos, assim. Não Mais ou precisa- menos 10 anos depois. 10 anos depois. E aí meu pai me ligou e falou assim, olha, você tem uma reunião na semana que vem e eu quero que você adivinhe com quem. Aí eu, nossa, falei um monte de coisa. Aí eu falei, não sei. Aí ele falou assim, com a Jaguar. Eles querem que você seja embaixadora da marca.
Falei, mas como que vai ser essa reunião? Aí ele falou, então, eles vão conversar com você pra sentir. Eu falei, esquece, sou eu. E eu vou ter o Jaguar. E eu vou pra Araxá com o Jaguar. E meu avô vai andar no Jaguar. Aí ele, é isso aí. Então eu falei, eu tenho certeza. Aí ele, você lembra? Eu falei, lógico, isso sempre esteve na minha tela mental. E isso vai acontecer. Aí, dito e feito, fiz a reunião. Fiquei 2 anos à frente da marca. Representei a marca no mundo todo. Fui a primeira mulher a estar à frente da Jaguar, mundialmente. E depois levei o carro para Araxá, fui com o meu Jaguar para Araxá. Meu avô Djalma com o balão de oxigênio, deitado na cama. Eu falei, vô, o senhor consegue andar no carro comigo, que eu trouxe um carro aqui para o senhor ver. E aí ele foi, a gente levou, meu pai também foi junto, a gente entrou no carro, ele entrou atrás. E aí eu só escutava ele falando assim, acelera, acelera que eu quero ouvir o motor. Porque ele não conseguia respirar direito, né? E aí um barulhão. E a gente andou. 1 mês depois, meu avô faleceu. E aí veio a pandemia, a gente encerrou o contrato, que era para ter durado 6 meses, durou 2 anos. E aí você começa a entender as conexões da vida, o porquê de cada coisa, o momento que tem que acontecer e que não tem que acontecer também. E então essa realmente é uma história que foi absorvida e ouvida por muita gente, e que quando eu falei no podcast, no Podpah, eu nunca pensei. Eu não era uma história que eu ficava contando, sabe? E aí... E é essa a história. Incrível. Incrível. É demais, né? Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.